A paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Estou com a Bíblia aberta no livro de Isaías, capítulo 38, aonde fala acerca do rei Ezequias. Ouve atentamente do começo ao fim a palavra de Deus. Deixa Deus falar contigo. Deus, ele tem o controle dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Deus, ele é poderoso. Muitas vezes a pessoa que serve Deus pensa que porque ela serve Deus, porque ela anda com Deus, ela não enfrenta problemas, dificuldades, doenças, enfermidades, problemas contra ela, enfrenta. Porque servir Deus não é mar de rosa, não é sombra e água fresca. Deus, ele não prometeu vida fácil para ninguém. Servir Deus é ser honrado, porque não é qualquer um que serve Deus, mas bem-aventurado é o homem e a mulher que serve Deus. E servir Deus, andar com Deus, é ter também a certeza de um final feliz, porque também está escrito em Malaquias capítulo 3, no versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve Deus e o que não serve. Está escrito. Ezequias, ele servia a Deus. Ele andava com Deus. Ele teve vitórias com Deus. Deus deu vitória para Ezequias. O rei da Síria, Senaqueribe, se levantou contra Ezequias e Deus deu a vitória para Ezequias. Deus o exaltou, Ezequias, só que ele não guardou o coração dele. Ele, sendo um homem reto, correto, um homem íntegro, ele deu uma vacilada e ele deixou o coração dele exaltar. O homem não pode se exaltar. Toda honra e toda glória é exclusiva de Deus, somente de Deus. E por isso Deus permitiu essas coisas acontecer contra Ezequias. Sendo Ezequias o homem que mais obedeceu a Deus de todos os reis. De todos os reis, quem mais obedeceu o Todo-Poderoso Deus foi Ezequias. E ouve atentamente o que aconteceu com Ezequias. Isaías capítulo 38, a partir do versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Olha só. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imaginam, Isaías, o profeta Isaías, ele era o profeta da época ali. Era conhecido pelo rei Ezequias. Imagina quando Isaías chegou no palácio, na casa do rei, que avisaram o rei Ezequias que Isaías estava ali. É certo que ele animou, pensando ele que ali seria uma visita agradável, mas Isaías estava levando uma notícia aparentemente ruim, a morte, porque Ezequias estava doente. E aquela doença, aquela enfermidade dele, era enfermidade mortal. Ezequias ia morrer com aquela enfermidade, ou seja, aquela enfermidade ia matar Ezequias. As pessoas costumam dizer, só não tem jeito para a morte. Eu falo ao contrário. Até para a morte tem jeito, meu irmão. As pessoas dizem, não chora o leite derramado. Pois pode chorar o leite derramado. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus faz o impossível acontecer. Tem jeito até para a morte. Tem jeito até para o leite derramado, tem jeito. Porque Deus, ele é movido segundo a fé, a atitude, a fé com obras. Deus, ele manifesta. Quando Isaías chegou ali, deu essa notícia para o rei Ezequias, que ele estava enfermo, e que aquela enfermidade era mortal, que ele ia morrer, aquela enfermidade ia matar ele, ali para ele foi um choque. Imagina, ele foi desenganado pelo autor da vida, porque foi Deus que mandou Isaías falar isso para ele.
Ele foi desenganado pelo autor da vida, o Todo-Poderoso Deus. E quando a pessoa é desenganada pelos médicos, ela recorre a Deus. Mas quando a pessoa é desenganada pelo próprio Deus, vai recorrer a quem? Ezequias, ele manifestou a fé em Deus e recorreu ao próprio Deus, que deu a sentença de morte para Ezequias. Por isso, crer que tem jeito até para a morte, tem jeito. Até para a morte tem jeito. No versículo 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Aqui ele recorreu a Deus, ele se humilhou na presença de Deus. Ezequias, a Bíblia diz que os olhos de Ezequias chegavam a secar, de tanto olhar para o teto, olhar para cima, porque ele ficava deitado de barriga para cima na cama. Ele estava ali no final dos dias dele na terra. E de repente chega o maior profeta da época, Isaías, levando esta notícia que aquela enfermidade ia matar Ezequias, o rei Ezequias. Isaías deu a notícia, falou a palavra que Deus mandou ele falar e foi embora, saiu. E Ezequias ali deitado de barriga para cima, olhando para cima, ele virou para a parede. Ele conseguiu virar. Ele conseguiu virar. Ele se humilhou na presença de Deus, virou para a parede e começou a orar, a falar com Deus, se humilhando na presença de Deus e confessando a vida dele para Deus. É como se Deus não sabia, Deus sabe de tudo. É o poder da oração, da confissão, é a verdade. Ezequias aqui ele orou, ele humilhou, ele confessou, ele falou a verdade para Deus. Ele falou no versículo 3, e disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade. Ele mandando Deus lembrar: Deus, eu andei com o Senhor com fidelidade, com inteireza de coração. Inteireza de coração é retidão, é integridade. Integridade, íntegro, ele não se misturava com coisas erradas. De coração, aí fiz o que era reto aos teus olhos, falando com Deus. Ele mandando Deus lembrar: Deus, eu andei com fidelidade, com inteireza, com retidão, com integridade, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Ele orou a Deus e chorou muitíssimo. E todo esse mal, essa doença veio contra ele, porque ele exaltou o coração dele. Ele se exaltou, está escrito em 2 Crônicas, capítulo 32, no versículo 25, está escrito lá. Ele exaltou o coração dele. E essa enfermidade foi colocada no rei Ezequias. Toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus, exclusivamente ao Todo-Poderoso Deus. Não toca na glória de Deus. Você quer conhecer o homem? Dá poder para ele. Você quer conhecer a pessoa? Dá poder. Seja homem ou mulher, dá poder. Aí você vai saber quem é a pessoa. Ezequias ficou muito famoso na terra, rico, recebeu muitos presentes, porque ele venceu. Aos olhos dos homens ele venceu, mas foi Deus quem venceu para ele, foi Deus quem deu a vitória para ele. Deus venceu o rei Senaqueribe, deu a vitória para o rei de Judá, o rei de Jerusalém, o rei Ezequias. E ele deixou o coração dele exaltar. Aquilo aborreceu a Deus. A ira veio contra Ezequias. E Deus ali, vendo que Ezequias era um homem reto e correto, Deus deu satisfação para Ezequias. Tem jeito até para a morte. Tem jeito até para o leite derramado. Tem jeito. Se humilha na presença de Deus, ora a Deus, chora. As pessoas dizem: não adianta chorar o leite derramado. Adianta sim, pode chorar.
pode chorar para Deus ouvir a tua oração e ver as tuas lágrimas. Se humilha na presença de Deus, porque tem jeito para a morte, tem jeito para o leite derramado, tem jeito. Deus, ele é o Deus do sobrenatural, ele é o Deus do impossível. Ele traz a existência daquilo que não existe. Deus, ele é poderoso. Crer de todo o teu coração. Confia no que o Espírito Santo está falando. Tem jeito até para a morte. Tem jeito até para o leite derramado, tem jeito. Ezequias foi desenganado pelo Todo-Poderoso Deus. E ele recorreu ao mesmo, ao Todo-Poderoso Deus, que deu a sentença de morte para ele. Falou para ele, coloque a casa em ordem, porque você vai morrer com essa enfermidade. E Ezequias não aceitou aquilo. E Ezequias abriu o coração e começou a confessar para Deus a vida dele. E Deus viu que aquilo ali era verdade. No versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, Isaías nem tinha saído da cidade ainda. Isaías ainda estava na cidade. E ali veio a palavra de Deus para Isaías novamente. Porque assim quando Isaías saiu do palácio, Ezequias logo virou para a parede e começou a orar a Deus, se humilhar na presença de Deus e chorar muitíssimo. Isaías nem tinha saído da cidade ainda. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Olha só. Deus, ele ouviu a oração de Ezequias e viu as lágrimas de Ezequias, do rei Ezequias. E falou para Isaías, volta lá, Isaías, meu servo. Volta lá na casa do rei novamente. Vai lá novamente. Em outras palavras, você foi lá a primeira vez para levar a morte. Mas a oração dele tocou em mim. As lágrimas dele chegou a mim. A oração dele, sincera de coração. As lágrimas dele, verdadeiras. A oração dele chegou aos meus ouvidos. As lágrimas dele chegou aos meus olhos. Chegou a mim, chegou ao meu coração. Volta lá. E leva a vida para ele. Fala para ele que ele já não vai morrer mais por conta desta enfermidade. Estou acrescentando na vida dele mais 15 anos. Imagina, 15 anos. Para quem ia morrer naquele momento. Imagina. Deus, ele deu satisfação para aquele homem. De todos os reis, quem mais obedeceu a Deus foi aquele rei, Ezequias. Homem íntegro, andava com inteireza de coração, andava e guardava a integridade no coração. Era um homem reto, correto, diante dos olhos de Deus. Ele mesmo falou para Deus, e essa oração foi uma oração sincera. Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus viu as lágrimas de Ezequias. E Deus não permitiu aquela enfermidade matar Ezequias, o rei Ezequias. Deus, ele é o Deus do impossível. Tem jeito para a morte. Tem jeito para o leite derramado. Pode orar, pode chorar, porque tem jeito. Ainda se for desenganado pelo próprio Deus, tem jeito. Porque não tem coisa pior do que isso aqui. Não tem como a pessoa escapar. A única solução é humilhar-se. Humilha na presença de Deus, ora a Deus, chora na presença de Deus. Porque o choro, a oração, o choro, toca em Deus. Quando é oração sincera, quando é choro, lágrimas verdadeiras, move a mão de Deus a favor da pessoa. Deus, ele age desta forma nos dias de hoje. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ó. Deus, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos.
Versículo 6: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Sê-te a isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Deus, ele é o Deus do impossível. Deus, ele faz o sobrenatural acontecer. Quem manda é Deus, não é o sol. É Deus quem manda. É Ele que tem o controle de tudo. O sol só pode brilhar, só pode nascer, só pode andar com a ordem de Deus. Os astros do céu só pode sair, mover, brilhar com a ordem de Deus. O sol, a lua, as estrelas, porque Deus pode cobrir até com as nuvens. E quando Deus querer tirar as nuvens, Ele tira as nuvens. E se Ele quiser retroceder o sol, Ele retrocede. Se Ele quiser adiantar o sol, Ele adianta. Deus, ele é o Deus do impossível. Tem jeito até para a morte, tem jeito para o leite derramado. Ora Deus, chora na presença de Deus. Oração sincera, lágrimas verdadeiras, choro verdadeiro. E você vai ver acontecer o milagre. Deus, ele é o Deus do impossível. Deus, ele é o Deus do impossível. Deus é ilimitado. Para Deus não há limite. Para Deus não há limite. O Criador dos céus, da terra e do mar, o Deus de Davi, o Todo-Poderoso Deus. E Deus deu a vitória para Ezequias. Deus curou Ezequias. Deus tirou a enfermidade de Ezequias. Isaías falou, faz uma pasta de figo e passa na úlcera. Passa ali no lugar da enfermidade e será curado. E assim ele fez e foi curado. E Deus deu a vitória contra o rei da Síria. Deus o abençoou Ezequias. E esse mal veio contra Ezequias por conta do coração de Ezequias que exaltou. Como está escrito aqui, ó, em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 32, no versículo 25. Está escrito. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. O coração dele se exaltou, não pode deixar o coração se exaltar. Deus deu poder, deu força, deu vitória, fama, sucesso para o rei Ezequias. E o coração dele exaltou, não pode exaltar o coração. Faz o teu coração se humilhar na presença de Deus. Toda honra e toda glória é dada a Deus, exclusivamente ao Todo-Poderoso Deus. Não esqueça disso. Tem jeito até para a morte. Tem jeito para o leite derramado. Chora, ora a Deus, chora diante da presença de Deus. Se humilha na presença de Deus. Ezequias, ele recebeu a vitória, o milagre. Aquela enfermidade mortal, ela não teve poder contra a oração e as lágrimas de Ezequias, a retidão de Ezequias. Mas se ele ficasse calado, se ele não entrava na presença de Deus e confessava, certamente ele morreria naquele momento, daquela enfermidade, com aquela enfermidade. Mas porque ele se humilhou na presença de Deus em oração e chorou muitíssimo, Deus usou de misericórdia para com ele. E fez esse milagre extraordinário, que até os dias de hoje, Deus ele faz esse milagre na vida de muitos, que ora a Deus, que se humilha na presença de Deus, que choram na presença de Deus, e falando para Deus o que realmente está acontecendo, porque oração é isso, oração é diálogo com Deus, oração é você falando para Deus o que realmente está acontecendo. Fala a verdade para Deus. Fala a verdade, a oração sincera e lágrimas verdadeiras. Recebe a palavra de Deus no teu coração, crer no nome de Jesus. Crer que tem jeito para tudo.
Tem jeito para tudo. Para a morte, para o leite derramado, crer de todo o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Recebe a tua vitória, recebe o teu milagre. Recebe o milagre que tu espera. Em qualquer área da tua vida, tem pessoas que estão esperando um milagre. Tem pessoas que precisam de um milagre na vida espiritual. Pessoas que esperam um milagre na vida sentimental, na vida financeira, na saúde, dentro da casa, da família. Você sabe aonde você precisa. Recebe em nome de Jesus. Crer de todo o teu coração. Apodera em nome de Jesus, de todo o teu coração. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Determina isto. Recebe esta palavra no teu coração e compartilha essa palavra. Que aonde chegar, Deus seja glorificado e exaltado. Em nome do Senhor Jesus. Compartilhe em nome de Jesus. Você que não se inscreveu ainda neste canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Estou orando a favor dessa pessoa. Louvado seja o nome de Jesus. Esse canal é um canal de bênção que aproxima as pessoas de Deus. É só ouvir, crer e obedecer. E você vai ver o que vai acontecer. Até a próxima segunda vontade de Deus. Amém. Graças a Deus.